Bem-vindo ao canal Agrovet Concursos. No vídeo de hoje, você vai testar seus conhecimentos com um quiz de 20 questões cuidadosamente selecionadas para o cargo de médico veterinário. Todas as questões são da banca Sebrasp, aplicadas entre 2016 e 2024, e fazem parte de uma apostila exclusiva com 200 questões comentadas. Se você quiser ter acesso ao material completo, é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela. Bora começar? Cada resposta correta vale 10 pontos. Comente abaixo quantos pontos você conseguiu. Inscreva-se agora no nosso canal para receber novos desafios. Curta e compartilhe para que mais pessoas também possam participar. Desafie seus amigos. Boa sorte! A manutenção de selvagens em cativeiro é uma prática bastante observada na atualidade, particularmente porque o cativeiro vem se tornando cada vez mais um recurso necessário para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Geralmente, as condições restritivas e inadequadas de manejo e nutrição presentes fazem que os animais estejam constantemente submetidos à situação de estresse, afetando sua rigidez. No que se refere a mecanismos envolvidos no estresse, bem como a aspectos fisiopatológicos desse processo, assinale a opção correta. A. Também conhecidos como estressores, os agentes de estresse para os animais dividem-se em apenas dois grupos de agentes, físicos e químicos. B. Na fisiopatogenia do estresse, o termo eustresse diz respeito às condições de estresse contínuo, que causam efeitos prejudiciais ao organismo, especialmente decorrido extenso período, crônico. C. Os estressores podem causar estresse tanto em animais de vida livre como naqueles mantidos em cativeiro. Neste último, o confinamento intensifica a resposta, e isso ocorre porque o animal se encontra em situação de adaptação persistente, principalmente se não existir possibilidade de fuga do ambiente que o incomoda. D. Apesar da crença atual, o cativeiro é um ambiente muito estimulante, pois quando preparado por profissionais e respeitadas as peculiaridades do animal, simula todos os estímulos encontrados na natureza, reduzindo o estresse no organismo do animal. E. A síndrome geral da adaptação. A síndrome geral da adaptação é o conjunto de respostas fisiológicas desencadeadas frente a um agente estressor e pode ser dividida em dois estágios que se diferenciam em decorrência da gravidade. A fase cortisólica, que representa a descarga hormonal inicial do estresse, e a fase aldosterônica, que representa a fase de instalação de alterações como hiperglicemia sustentada ou hipertensão. Em relação à patologia dos animais domésticos, a anestesiologia e a clínica médica e cirúrgica de animais, julgue o item seguinte. Parte das infecções produzidas por agentes patogênicos não resulta em doença. C. Certo. E. Errado. A respeito da anatomia dos mamíferos, julgue o próximo item. Os seios paranasais são cavidades presentes no interior de alguns ossos do crânio. C. Certo. E. Errado. No que se refere à medicina veterinária preventiva e saúde pública, em relação às medidas adotadas no Brasil para a mitigação do risco de disseminação do agente etiológico da encefalopatia espongiforme bovina, EEB, assinale a opção correta. A. Quando submetidas à temperatura de 133 graus Celsius por no mínimo 20 minutos em uma pressão de 3 atmosferas, farinhas de carne e ossos de origem animal podem ser utilizadas na produção de alimentos para ruminantes. B.
No Brasil, quando submetidas a temperatura de 133 graus Celsius por no mínimo 20 minutos em uma pressão de 3 atmosferas, camas de frango podem ser utilizadas para a alimentação de bovinos. C. Materiais de risco específico para a EEB devem ser integralmente destinados à produção de farinhas de origem animal. D. A vacinação contra a EEB é obrigatória para bovinos e bubalinos acima de 2 anos de idade. E. A fabricação na mesma planta de produtos destinados à alimentação de ruminantes e de não ruminantes é permitida no Brasil para estabelecimentos que possuam linhas separadas desde a recepção dos ingredientes ou matérias-primas até sua entrada no misturador, sem prejuízo de outras exigências legais. No que se refere às doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial e à aplicação de medidas de defesa sanitária, julgue o item seguinte. Entre as doenças que acometem equídeos e que requerem notificação imediata, incluem-se a raiva, a anemia infecciosa equina, a encefalomielite equina do leste, a encefalomielite equina do oeste e o mormo. C. Certo. I. Errado. Com referência à análise patológica, assinale a opção correta. A. A infiltração gordurosa é tipicamente uma degeneração intracelular que ocorre em tecidos nos quais as células adiposas estão naturalmente presentes nos organismos animal. B. Durante a resposta celular, no processo inflamatório, as hemácias são os primeiros elementos a serem identificados ao longo das alterações vasculares do endotélio. C. A hiperplasia, evidenciada em diferentes tecidos constituintes do organismo animal, decorre de ganho de tecido, diminuição das necessidades funcionais e alterações na atividade hormonal. D. A velocidade de crescimento das neoplasias é determinada pelo tipo de tumor. Contudo, ela é constante e invariável entre os tumores do mesmo tipo. E. As alterações degenerativas são geralmente tidas como reversíveis, se não houver o comprometimento de suas funções normais. No âmbito da patologia animal, a compreensão fisiopatológica das condições é fundamental para a adequada abordagem do paciente. Nesse sentido, e considerando os assuntos que envolvem a anemia em cães e gatos, assinale a opção correta. A. A anemia é definida como uma redução no volume globular ou hematócrito, HT, em que não se observa alteração na concentração de hemoglobina ou na contagem de hemácias com valores abaixo do intervalo de referência para as espécies. B. Filhotes costumam apresentar valores para o hematócrito sempre acima das referências de normalidade para a espécie. C. A icterícia nunca está relacionada com condições anêmicas. D. Nos processos crônicos, as anemias regenerativas comumente resultam de hemólise ou perda de sangue, ao passo que nas anemias arregenerativas, as causas podem estar associadas a distúrbios na medula óssea ou extramedulares, como hipoproliferação eritroide, doença inflamatória crônica ou doença renal crônica. E. A classificação da anemia é definida com base nos níveis da hemoglobina plasmática. Valores acima da referência de normalidade se relacionam à anemia regenerativa, enquanto valores abaixo da referência apontam para uma anemia não regenerativa.
A cromatografia líquida de alta eficiência é um método que a. Utiliza as propriedades fluorescentes de um intercalante de DNA para detectar a amplificação de um gene-alvo. B. Tem como princípio de funcionamento a diferença de afinidade de diferentes compostos de uma amostra complexa com a fase estacionária para a separação desses compostos quando submetidos a um fluxo de fase móvel líquida. C. Tem como princípio de funcionamento a queima da amostra para a análise dos compostos por detecção dos átomos constituintes dessa amostra. D. É largamente utilizado para a análise de compostos voláteis complexos, como as vitaminas do leite. E. Não pode ser associado a um detector do tipo espectrômetro de massa, pois as amostras submetidas à cromatografia tornam-se líquidas, impossibilitando seu uso no espectrômetro. A propósito dos conceitos básicos da epidemiologia, assinale a opção correta. A. O termo endêmico aplica-se somente a doenças não infecciosas, ao passo que o vocábulo epidêmico é aplicado às demais etiologias infecciosas encontradas em uma população. B. Prevalência significa o número de casos novos que ocorrem em uma população conhecida em um período específico de tempo. C. Incidência cumulativa, também denominada risco, é a proporção de indivíduos não doentes que se tornam doentes durante determinado período. D. Os termos mortalidade e morbidade são sinônimos, ao passo que a palavra letalidade é entendida como o maior ou o menor poder que uma enfermidade tem de provocar a morte. E. Pandemia é uma epidemia disseminada em populações de diferentes espécies animais. Com referência às técnicas de controle das infecções, assinale a opção correta. A. O glutaraldeído, utilizado na desinfecção de instrumentos médicos, é capaz de, dependendo da concentração usada e do tempo de exposição, promover a esterilização desses utensílios. B. A desinfecção elimina a maior parte dos micro-organismos patogênicos de superfícies vivas. C. Os agentes químicos, não sendo capazes de esterilizar instrumentais, são recomendados apenas para desinfecção. D. A esterilização plasmática é um método que utiliza altas temperaturas para eliminar diversos tipos de micro-organismos, incluindo esporos e fungos. E. A esterilização elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos e não patogênicos de um determinado local, excetuando-se os vírus. Julgue o próximo item, relativo à anatomia de animais domésticos. Nos animais domésticos, a resposta celular, especialmente a partir dos linfócitos T, depende do timo. C. Certo. E. Errado. A propósito das condições higiênicas nos estabelecimentos para processamento de produtos de origem animal, assinale a opção correta. A. Nos ambientes de manipulação de produtos de origem animal, é obrigatória a existência de equipamentos ou mecanismos que promovam a higienização de utensílios, seguida da desinfecção com água renovável a temperatura mínima de 60 graus Celsius. B. O uso de substâncias utilizadas no controle de pragas é permitido nas dependências destinadas à manipulação ou no depósito de produtos comestíveis, desde que esse uso seja informado à Inspeção Federal. C.
Nos setores onde se realizem trabalhos industriais, empregados devidamente higienizados poderão consumir e guardar alimentos. D. Para o desenvolvimento das atividades industriais, todos os empregados devem usar uniformes próprios à atividade, devidamente higienizados e diferenciados por cores, para utilização nas diferentes áreas industriais, de forma a evitar a contaminação cruzada. E. Nos entrepostos de produtos apícolas que recebam matéria-prima em baldes ou tambores, é facultativa a lavagem e sanitização dos vasilhames para sua devolução. Julgue o próximo item, relativo à anatomia de animais domésticos. A cavidade medular dos ossos longos responde por acomodar a totalidade da medula óssea dos animais domésticos. C. Certo. E. Errado. Com relação aos planos de amostragem para a análise microbiológica de produtos de origem animal, assinale a opção correta. A. O plano de 3 classes deve ser utilizado para se examinar indicadores de higiene na cadeia produtiva. B. O plano de 2 classes não é empregado em testes de detecção de micro-organismos patógenos. C. O plano de 2 classes é utilizado com frequência para se examinar indicadores gerais de higiene. D. A presença de micro-organismos que representam perigo severo à saúde humana somente pode ser detectada por meio de planos de 3 classes. E. Embora envolvam a execução de procedimentos complexos, planos de 4 classes são rotineiramente utilizados em inspeções e análises que visam a detecção de patógenos em produtos de origem animal. Tendo em vista que a resistência bacteriana aos antimicrobianos acarreta risco à saúde humana, ambiental e animal, julgue o item subsequente acerca desse tema. A resistência intrínseca de determinada bactéria a certos antimicrobianos ocorre de forma natural, devendo ser sempre considerada antes da escolha do tratamento. C. Certo. E. Errado. Em relação à nutrição de equinos, julgue o item a seguir. A ingestão de pastagem com alta concentração de carboidratos não estruturais evita a ocorrência de laminite. C. Certo. E. Errado. A determinação de densidade é um método de detecção de fraudes no leite cru. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. A. A adição de sólidos não gordurosos aumenta a densidade do leite. B. A adição de sólidos não gordurosos não influencia na densidade do leite, pois são insolúveis nesse alimento. C. O leite adulterado pelo desnate, ou seja, pela retirada de gordura, apresenta redução de densidade. D. A adição de óleo vegetal ao leite aumenta a densidade do leite. E. A adição de amido reduz a densidade do leite.
Com referência a vacinas autógenas, assinale a opção correta. A. As vacinas autógenas devem ser comercializadas por órgão local de fiscalização oficial. B. O nome e a localização da propriedade a que se destina a vacina autógena não devem ser explicitados no rótulo do produto. C. Por ser a produção de vacinas autógenas uma atividade industrial peculiar, os estabelecimentos que as fabricam são isentos de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. D. Vacinas autógenas são produzidas exclusivamente para fins de aplicação em equinos e bovinos. E. Conforme instrução normativa, o prazo de validade máximo para vacinas autógenas é de 6 meses, devendo estas serem conservadas a uma temperatura entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius. Assinale a opção correta relativa à síndrome cólica, uma das enfermidades de maior ocorrência e causa frequente de morte de equinos. A. A distensão abdominal observada em equinos com cólica é causada principalmente pela dilatação do estômago ou do intestino delgado. B. O vômito em jato ou a regurgitação do conteúdo intestinal são comuns em equinos com cólica. C. O vólvulo gástrico está entre as principais causas do surgimento da síndrome cólica equina. D. Embora os equinos com cólica apresentem ampla variedade de disfunções orgânicas, as funções de motilidade intestinal e absorção dos nutrientes são mantidas na maioria dos animais. E. A cólica letal envolve algum grau de isquemia intestinal, que, em condições mais graves, poderá resultar em ruptura de vísceras, endotoxemia e morte. Com relação aos métodos de coleta na captura e amostragem de vertebrados terrestres, julgue o item a seguir. Considerado eficiente, apesar de danificar partes do corpo do animal, o uso de armas de fogo na coleta de aves caracteriza um método passivo de coleta. C. Certo. E. Errado. Se este conteúdo está ajudando você na preparação para concursos da área agropecuária, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais resoluções de questões e dicas de estudo. E compartilhe este vídeo com outros candidatos que também estão se preparando. Se quiser conhecer nossos materiais de estudo, solicite uma amostra pelo e-mail agrovetconcursos@gmail.com. E você também pode acessar diretamente o nosso catálogo de produtos utilizando o QR Code exibido neste slide. Basta apontar a câmera do celular para visualizar todos os materiais disponíveis. Agrovet Concursos,